Começa agora mais um Correspondente Médico. Você pode e deve sempre participar com a gente aqui pela hashtag Correspondente Médico. Vai lá no Twitter, deixa sua dúvida, nenhuma pergunta é boba, tá bom? E marque hashtag Correspondente Médico. Eu começo falando sobre um tema que vai tomar conta das notícias deste dia. Vacina da Pfizer, que já começou a ser aplicada no Reino Unido. Vejam só então as informações. Inclusive, vocês vão ver agora a imagem da primeira pessoa vacinada no Reino Unido. É uma senhora de 90 anos. Cadê? Pronto, apareceu. Ela abriu a campanha de imunização do país. Lembro a vocês que a Rússia e a China aprovaram parcialmente vacinas, o que significa que apenas alguns grupos devem receber as doses. O Reino Unido é o primeiro a iniciar a vacinação em massa. E vale lembrar também que o governo do Brasil está negociando a compra de 70 milhões de doses do imunizante da Pfizer, este mesmo aí que você está vendo chegar até o braço da primeira senhora. A bula da vacina foi divulgada antes do início das aplicações. O documento traz recomendações bem importantes, viu, sobre o produto. Entre outras coisas, o texto indica que a imunidade vem depois de pelo menos 7 dias da data da aplicação da segunda dose. Lembrando que o intervalo entre as duas será de 21 dias. Doutor, então, estamos falando de uma vacina que precisa de 2 doses e, de acordo com as informações desse documento da Pfizer, também é preciso esperar ali os 7 dias depois dessa segunda dose. Ou seja, Elisa, a pessoa foi imunizada no dia 1º do mês, por exemplo, a próxima dose da vacina ela vai tomar daqui 3 semanas e o que a bula garante é que a imunidade vai estar presente 7 dias depois, então 1 mês depois. Então é todo um processo que garante 1 mês de ouro para que todos os anticorpos sejam produzidos de forma adequada e a pessoa possa ter a sua imunidade garantida depois desse período. Aí eu te pergunto, a gente torce que isso não aconteça, mas vamos supor que a pessoa esteja exposta e acabe tendo contato com o vírus antes de tomar a segunda dose. Ela, mesmo que esteja nesse processo de imunização, ela segue sendo uma pessoa que está exposta, que pode pegar a doença. Exato. O que acontece é que com essas 2 doses, o sistema imunológico ele é estimulado a produzir anticorpos. Se no meio do percurso existe a contaminação por um vírus real, um vírus que produz a doença propriamente dita, você não tem a imunidade garantida. Então, o que pode acontecer é a pessoa desenvolver a doença. É lógico que o fabricante, ele acaba dizendo e tendo o compromisso moral de falar o que de fato acontece no decorrer do tempo. Pode acontecer da pessoa ter já alguns anticorpos produzidos e dessa forma a doença ser mais branda? Sim, pode acontecer, mas não existem dados científicos para que se possa afirmar isso na bula do medicamento. E doutora, eu quero repercutir contigo a informação que foi divulgada pela própria farmacêutica de que pessoas menores de 16 anos não podem tomar vacina, gestantes e lactantes também não deverão receber a dose, já que ainda não há dados sobre esses grupos, ou seja, não foi feito um estudo especificamente com esse grupo. É por isso que eles ficam fora, então, da lista de prioridades também? Exato. Quando a gente faz um trabalho científico, e a gente viu isso com as vacinas acontecendo, é estabelecido critérios de inclusão e exclusão. Dessa forma, essas pessoas foram excluídas porque existia uma certa pressa para que a gente tivesse a resposta o mais rápido possível, se a vacina é segura, se ela vai funcionar mesmo, se ela produz anticorpos e se a sua eficácia garante a imunização das pessoas. Então, quando passamos para uma fase de aplicar na população propriamente dito, o que o fabricante pode dizer é simplesmente o que está comprovado cientificamente. Então, como não existem dados suficientes, não se pode, na verdade, simplesmente expandir a indicação, já que a gente desconhece a questão da segurança e a questão de se, de fato, a imunização vai acontecer, todo o processo imunológico de forma adequada. Você pode imaginar o seguinte: quando uma pessoa que está gestando um bebê recebe qualquer medicamento, existe a necessidade de monitorar como vai ser o desenvolvimento desse feto, porque existe uma coisa chamada teratogênese, que é a possibilidade que se existe de produzir alterações no desenvolvimento fetal. Uma vez que não foi estudado isso ainda, mesmo que exista uma grande chance de que nada disso venha a acontecer, não se pode simplesmente falar que essas pessoas podem ser imunizadas. Então, existe um cuidado especial e um compromisso científico de se falar dessa maneira. E falando em bebês, eu me lembrei agora que nós já demos aqui, inclusive, 2 casos em todo o mundo de nenéns que já nasceram imunes ao vírus, mas são casos específicos, eles não foram estimulados por uma vacinação, por exemplo.
Exato, e não receberam anticorpos, na verdade, provenientes da mãe nessa situação. Então, tudo isso vai ser novo, isso certamente vai ser investigado no decorrer do próprio tempo, do próprio horizonte. Você imagina, é uma realidade, né? A gente está vivendo um momento histórico, um momento diferente da produção em massa de vacina para um problema que surgiu há muito pouco tempo, como você mesmo bem disse, né? Não dá nenhum tempo de gestação que a gente tem a existência do vírus. Então, não tem como ter, ainda mais, ainda por cima, uma informação real do que aconteceria se uma gestante recebesse esse imunizante. É curioso que até esse documento divulgado, eles fazem algumas indicações. Você que pretende engravidar nos próximos meses, é interessante esperar pelo menos 2 meses após a aplicação da vacina. Se você já estiver gestante, é legal ficar atento a tais detalhes. Então, eles deram ali explicações bem minuciosas a respeito dessa vacina. Lembrando que já existe um grupo específico para receber essa primeira vacina da Pfizer-BioNTech, incluindo idosos, pessoas que estão na linha de frente de tratamento nos hospitais, né? Até porque precisamos de todos vocês da área da saúde para cuidar da gente caso haja uma internação, e também um outro grupo relacionado a quem cuida de idosos, convive com ambientes de asilo. E falando de vacinação, a gente está na expectativa para que a população do Brasil também comece a receber o imunizante. Quais são as informações, então, que a gente traz aqui para vocês? O governo de São Paulo já anunciou os detalhes do plano estadual de imunização. O início está previsto para o fim de janeiro. Idosos, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas estão no primeiro grupo a receber essas aplicações. Só que, atenção, tem um detalhe: a Anvisa ainda não liberou o uso da vacina da Sinovac. Doutor, falando em autorização da Anvisa, tanto a vacina da Sinovac, a Coronavac, feita em parceria com o Instituto Butantan, quanto a vacina da Pfizer, lá do Reino Unido, que agora começou a ser aplicada, elas não têm autorização da Anvisa. Por exemplo, o Reino Unido autorizou a utilização da vacina da Pfizer-BioNTech. Mas para vir aqui para o Brasil, também precisa que a Anvisa aqui dê o ok, né? Exatamente. É lógico que existe uma prerrogativa. Se já foi analisado fora, já está aprovado, já está sendo aplicado, muito provavelmente o imunizante vai ser aprovado também. Mas existem passos burocráticos que acabam sendo desempenhados em todos os países de uma forma diferente. E tem que ser dessa forma, para que a população tenha acesso a algo que seja seguro, que seja compatível com a necessidade de cada povo. Bom, tirando essa dúvida, então, voltando os nossos olhos para a Coronavac, o que falta para haver a autorização e sair, e também nós termos, então, a certeza do início da campanha em 25 de janeiro? Agora falando da Coronavac, aqui do estado de São Paulo. Bom, já foi encaminhado, né, o relatório referente à fase 1, que é a fase da vacina, do estudo da vacina que estuda a segurança, da fase 2, que mostra se de fato ela tem um efeito sobre o sistema imunológico. O que falta agora é a Anvisa receber a fase 3, e a partir de então existe todo um processo que leva alguns dias para ser analisado pela Anvisa e ter todo o protocolo então liberado. Isso deve acontecer mais ou menos aí de 30 de dezembro até 11 de janeiro. Então, tendo em vista a possibilidade de tudo começar dia 25 de janeiro, a gente está dentro de um prazo real. E se ocorrer de, por exemplo, o resultado da fase 3 dos estudos não for como esperado, o que acontece, doutor? A Anvisa poderia fazer uma nova solicitação? Poderia, então, de repente, haver o adiamento? Porque é preciso que haja comprovação dessa fase 3 para que vá em frente essa negociação de aplicação. Exato. Levando em consideração que a fase 1 estuda a segurança e, portanto, passou a fase 1. Vamos ver o resultado da análise dos dados, né? A fase 2, que é a eficiência, muito provavelmente a fase 3 não terá nenhum problema. Mas, de fato, se existir alguma questão e for barrada, provavelmente a empresa vai ser convidada a, então, prosseguir mais estudos ou, então, simplesmente vai ter a sua liberação bloqueada. Temos aqui participações em #correspondente médico. Tem gente aqui comentando que está feliz por já ter visto a senhora de 90 anos ser a primeira a tomar a vacina. É um momento marcante, realmente histórico para todos nós. O Eduardo Palmer está dizendo aqui: bom dia, doutor Fernando Gomes. O senhor acha que o Brasil tem estrutura para distribuir uma vacina que precisa ser acondicionada a menos 70 graus? Lembrando que já houve a liberação de um documento explicando que há toda uma
alteração, uma adaptação para isso ocorrer aqui no Brasil. Mas se fosse a menos 70, para o Brasil não teria chance, né? É assim, Elisa, existe todo um desafio de logística, porque daí entra outra história, né? Uma coisa é eu tenho aqui imunizante, eu tenho aqui a população, para eu distribuir isso de uma forma adequada, tem toda uma questão que precisa ser levada em consideração. Então, se a vacina precisa ser acondicionada em menos 70 graus, e obviamente existe a possibilidade e a existência da doença, da própria vacina funcionando de forma adequada numa temperatura um pouquinho mais alta, perto de geladeira, tá? Ali 2 a 8 graus Celsius por alguns dias. Você pode imaginar o seguinte, você precisa de equipamento para manter congelado a menos 70 graus, você precisa de equipamento para manter uma temperatura que seja algo próximo de uma geladeira, sendo que passou desse período que o próprio fabricante orienta, a gente perde a validade da vacina. Então é como se você tivesse ali uma joia que você está jogando fora. Então, sim, existe um desafio. Se vai ter condição ou não, é difícil da gente dizer. Existem outras questões até mais básicas que preocupam a gente. Será que vai ter agulha e seringa suficiente para todo mundo? É uma discussão em alta. Pois é. Então, assim, a gente entende que existe todo um processo e por existir o SUS aqui no nosso país, pelo menos nós temos uma rede de capilaridade já desenvolvida para que isso vire realidade. Por isso que, assim, pelo menos o conceito do Sistema Único de Saúde, ele é muito positivo e presente no nosso país, o que torna viável, por mais que existam dificuldades, de que uma imunização em massa, como essa que a gente está falando, venha acontecer de uma forma eficiente. Mais uma pergunta que temos aqui, hashtag correspondente médico, Hugo Napoleão. Ele pergunta se é possível que a vacina da Covid seja igual à da gripe, que é preciso a vacinação anualmente, doutor. Temos essa informação já? É difícil a gente falar porque é tudo muito novo, mas provavelmente, entendendo que se tornando uma questão sazonal, uma questão que se repita ano a ano, sim. É mais ou menos por essa linha de pensamento que a gente imagina que venha acontecer. Participe, mande a sua dúvida, a sua pergunta aqui que eu compartilho com o doutor. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Vamos ver aí a sua franqueza. Pode participar com a gente pela hashtag correspondente médico. Você é uma pessoa estressada? Tem uns que são bem estressados, hein, doutor Fernando? Tem gente que é bem estressado e que acaba sofrendo com isso. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que o estresse pode causar vários problemas de saúde. E 2020 é um ano que está, de fato, mexendo com a nossa saúde mental, mexendo com a saúde mental de muita gente. E um novo estudo, veja só, alerta para as grávidas, as gestantes. É uma pesquisa divulgada pela revista médica JAMA Open Network, mostra que os níveis de ansiedade das gestantes podem afetar o cérebro dos bebês, mesmo quando esses níveis não chegam a fazer com que elas sejam diagnosticadas com doenças mentais, como depressão, por exemplo. E aí eu lhe pergunto, doutor, como o estresse da gestante, da mamãe, pode afetar o neném? O nosso corpo conversa através de sinalizadores, Elisa. Então, você imagina o seguinte, quando existe uma situação de estresse, e o estresse é algo que não é de tudo ruim, é importante quando a gente tem um desafio ou tem um problema a ser resolvido, que o nosso corpo seja preparado para lidar com essa situação. Então, você tem aumento do nível de adrenalina, você tem um aumento da liberação de cortisol, que é um anti-inflamatório hormonal produzido pelas glândulas adrenais do próprio corpo. São glândulas que ficam em cima dos rins e sinalizadas pelo hipotálamo, que é uma região profunda do cérebro, liberam mais esse hormônio, que é a cortisona. Então, o que acontece? É importante isso em algumas situações, mas quando a gente fala da situação do estresse, a gente fala de uma situação prolongada de desconforto, com uma liberação crônica de substâncias como essas, que acabam comunicando através da própria placenta, que faz a comunicação entre o sistema sanguíneo materno com o bebê. E dessa forma, esse hormônio em níveis maiores, ele pode influenciar o desenvolvimento do próprio cérebro e conexões entre áreas importantes, que dão para a gente função executiva, controle da emoção e até mesmo da memória. A gente sabe que crianças que acabam sendo submetidas a um nível maior de cortisol durante o seu desenvolvimento intrauterino, ou até mesmo depois, podem ter uma atrofia dessas regiões chamado hipocampo, que fica dentro do lobo temporal, direito e esquerdo. Essa região, por exemplo, é extremamente importante para o processo de fixação das informações. Eu estou falando aqui de memória. Memória tem tudo a ver com aprendizado, e aprendizado tem a ver, em última análise, com a capacidade de resolver problemas. A gente está falando aqui de inteligência. Então, a dica de sempre, de que a grávida deve ficar tranquila, deve, né, ficar numa vida boa, a vovó fala isso, não fala? Sim. É a mais pura verdade. Minha filha. Isso é a mais pura verdade. E agora a gente tem dados científicos que mostram isso e explicam por que isso vem a acontecer. Então, quando uma criança, por exemplo, que já tem ali seus 3, 4 anos e de repente aparenta alguma instabilidade
instabilidade emocional ou alguma dificuldade para fixar algumas informações. É interessante, então, que os médicos façam esse caminho de também compreender como foi a gestação da mãe, para ver se disso sai a resposta? Não, é extremamente importante. A gente está falando aqui de anamnese, de conversar com o paciente, no caso com os responsáveis, e entender como foi a gravidez, se foi uma gravidez desejada, se foi uma gravidez que teve problemas. Às vezes não teve nenhum problema físico, mas houve muito conflito dentro de casa, houve muita incerteza. A gente está passando por um momento difícil para todo mundo. E a gente sabe que, sem sombra de dúvida, isso acaba influenciando. Por isso que, assim, quem, na verdade, tem uma gestante por perto, merece aí a orientação, né? Criar um escudo de proteção para deixar essa mulher mais tranquila, porque a gente está falando de pessoas que vão fazer parte das nossas próximas gerações. Pois é, e que sejam seres humanos bons, responsáveis aí pela tomada de decisões da nossa sociedade, novos gênios que venham a nascer. Enfim, a gente quer que eles venham muito bem ao mundo, né? Que não sejam afetados por essa condição mental de 2020. Obrigada, doutor, por mais um dia e muita saúde para todos nós. Para você também, Liz. Um ótimo dia e até breve, pessoal. Este foi mais um Correspondente Médico.